Olá, eu sou Otávio Leonhard, estou há mais de 2 décadas no mundo dos negócios, há mais de uma década atuando e estudando psicanálise e estou aqui com o Antônio Geraldo, psicanalista com 50 anos de clínica, docente de institutos de psicanálise em São Paulo, com mestrado, e o filho do mestrado dele é esse livro, Escolha Profissional Consciente e ou Inconsciente, né? Com doutorado, e a gente está aqui para falar a respeito desse livro aqui. Sociedade do Cansaço, em inglês Burnout Society, que a gente poderia traduzir por Sociedade do Burnout, que nos chamou muita atenção pelo que está, né, da capa e o conteúdo denso, profundo, mas olha só o tamanho da finura do livro, do tamanho dele. Então isso nos chamou muita atenção e foi por isso que Antônio e eu resolvemos bater esse papo com vocês, né, Antônio? Sim, Então, para abrir esse papo, vamos começar falando sobre as nossas percepções, de uma forma geral, sobre o que traz esse livro e as reflexões que ele trouxe para a gente. sim. O que nos chamou a atenção nesse livro foi como este autor, de uma maneira muito pontual, ele consegue abranger o que está acontecendo na atualidade em termos de burnout, seja no mundo dos negócios, seja no mundo da saúde, da área da saúde, seja até em questões pessoais de família, né? Como isso é abrangente e que se nós não tomarmos cuidado, a gente pode estar extrapolando o nosso limite e entrarmos num burnout. Então, o convite que ele faz para a gente é para que a gente possa parar, possa estar refletindo sobre isso e, de alguma forma, através dessas reflexões, nos darmos conta em que momento nós estamos de vida, se a gente não está adentrando a um burnout ou se nós já estamos no burnout. Então, eu diria que é um livro que nos convida a uma parada e convidando a gente a falar o seguinte: que momento eu estou da minha vida em termos profissionais, em termos pessoais. Isso que nos chamou mais a atenção. É isso aí, Antônio. E para mim, complementando o que você traz, que eu trocaria a palavra sociedade do cansaço pela sociedade do esgotamento. Um esgotamento porque ele aponta o quanto nós nos vemos obrigados a performar, né? Nos diferentes papéis que atuamos, seja como filho, como pai, como companheiro, como amigo, como colega, como chefe, né, como liderado, ou seja, nos inúmeros papéis que a gente tem na nossa vida, na sociedade como um todo, né, o quanto que a gente tem que sempre desempenhar, ser o melhor e sempre mais. Sim. E isso nos leva a um excesso descabido, sim, o que está fazendo muita gente, infelizmente, adoecer, né? Tanto com burnout ou outras síndromes, né, como de pânico, de ansiedade, depressão, né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito mais disso. Foi isso que nos chamou muito a atenção nessa leitura. E eu também concordo que é muito mais do que um cansaço, realmente é um esgotamento, porque cansaço é uma coisa, esgotamento é outra. O esgotamento está muito mais próximo à questão do burnout, né? Eu acho que é muito pontual o esgotamento. Então, para a gente começar a adentrar nos assuntos que ele traz, a primeira diferenciação que ele faz é entre a sociedade disciplinar, que veio antes da nossa, da Sociedade do Cansaço, e a nossa agora, né? O que ele chama sobre sociedade disciplinar? Eu gostaria que você me complementasse, Antônio. Ele fala que na sociedade anterior a gente tinha limites, ou seja, dentro de casa, e aí que sem falar se eu estou de acordo ou não, né? A gente tinha horários fixos para almoçar, para jantar, para ir para a escola, né? Tinha uma questão ainda de que tinha limites do que podia ser feito pelas crianças ou não. A gente pode transpor isso para o trabalho, né? A gente sabia a hora que a gente entrava e a hora que a gente saía, né? Na Revolução Industrial, por mais que as pessoas trabalhassem muito, mas elas deixavam o trabalho quando o apito tocava, né? Agora, com o advento disso aqui, né? Com o advento de toda a tecnologia e da mobilidade que a gente tem hoje, isso acabou se misturando. Dentro das casas hoje, esses limites eles caíram por alguma razão. Sim. E no trabalho, esses limites também estão exacerbados, quer dizer, eles não têm limite. Por mais que falam que tem limite, mas é o tempo inteiro. A gente precisa ficar respondendo mensagem, tá online no Slack, no Teams, no WhatsApp. Ou seja, né, eu já escutei muitas vezes as pessoas falando que se elas encontrassem esse tal de assíncrono, que é o trabalho onde eu faço uma parte num tempo e o outro faz no outro, matava, porque não existe, né? Só acumularam coisas e a gente tem que dar conta de tudo. Tem que dar conta muito. Então ele faz essa diferenciação entre
a sociedade que tinha disciplina, e a disciplina era mais ligado ao limite do que o que a gente tem hoje, que parece que está sem limite, Antônio. Está sem limite, aí que entra a questão do excesso, né? Nesse sentido, porque é um excesso da falta de limite. Então não se sabe até onde se para, porque isso cada vez mais está adentrando a questão de não respeitar os limites. E isto está trazendo consequências. Então, isto mudou os parâmetros da vida atual, da contemporaneidade, porque esta falta de limite está trazendo adoecimento, justamente porque se é excesso, é porque tem alguma coisa a mais do que comumente se teria, e isto é novo em termos, entre aspas, novo, no sentido de se prolongar algo, de ultrapassar o limite. E o preço que nós estamos pagando, um deles é o burnout e muitas vezes outros adoecimentos que são decorrentes dessa falta de limite que vivemos. E a gente pode até pensar, Antônio, com relação a fazer uma analogia com a parte biológica. Se a gente for pegar uma célula, a célula tem uma membrana. E o que é a membrana? Ela divide o interior da célula com o exterior da célula. Sim. E essa membrana, às vezes, ela abre para se nutrir ou para ejetar alguma coisa que tem dentro dela. Sim. A gente pode pensar que hoje, nessa sociedade que a gente está, do que ele está chamando de cansaço, essa membrana está sempre aberta. Então tem troca e está entrando coisa, está entrando coisa, está entrando coisa, e fica sem parâmetro do que é dentro e o que é fora. Sim. O que é dia, o que é noite. Sim. Né? O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Sim. Então, o que ele está sinalizando para a gente é o quanto que a gente está perdendo a nossa capacidade de discernir o que nos cabe e o que não nos cabe. Sim, e adentrando isso que você está colocando, nisso onde a célula, pegando o exemplo da célula, a célula estando sempre aberta, ela não tem repouso. Então, se ela não tem repouso, como é que eu vou ter energia para continuar desgastando energia? Então, chega num determinado momento que esgota essa energia e não tem a reposição. Então, sai muito mais do que entra. Então, isso já faz o déficit. É isso. Então a gente já começa a explicar para a gente e a gente começa a entender, né, ou escutar com outros ouvidos essa questão da sociedade disciplinar, porque pode parecer uma coisa muito rígida, algo ligado ao militarismo, sim, mas não. Tem uma coisa muito interessante a gente poder pensar que limite é bom. Limite é bom, né? Ele traz saúde. Limite dentro do limite. Não é? Sim. Sem a gente ir para o excesso, porque a gente pode entrar no nosso segundo tópico aqui que ele traz, que é o excesso de positividade. E ele fala isso com aquele slogan que ficou muito conhecido dentre aí os estadunidenses, que é Yes, we can. Né? A tradução é sim, nós podemos. Nós podemos. Sim, nós podemos tudo. E não é verdade. Quando a gente fala disso, a gente sai do princípio de realidade, como se a gente pudesse tudo, pudesse comer tudo que a gente quisesse, dormir todas as horas que a gente quisesse, entregar todos os projetos que a gente quisesse, né? Ter todos os relacionamentos que a gente quisesse, em todas as festas, ou seja, não é possível. Chega o princípio de realidade e o princípio de realidade ele traz esses limites. Sim. Certo, Antônio? Sim. O que você pode falar a respeito dessa positividade em excesso? Eu posso até chamar aqui falando de uma positividade tóxica, que tudo se pode, né? Vai para esse excesso, por isso que eu estou fazendo essa comparação da toxicidade com que o não é importante. Nesse sentido, sempre fica alguma coisa assim, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, e a somatória desse mais um pouquinho é que vai trazendo todo esse desgaste e não se tem uma parada para exatamente recuperar toda essa somatória desse pouquinho que vai indo, e a pessoa vai adentrando, até o momento que o próprio limite do corpo vai poder falar: ou você para, né? Porque aí que começa o adoecimento, é o primeiro sinal de que algo não está bem, né? Se continuar, o corpo vai reclamar nesse sentido. Então, aí a gente tem inclusive as questões psicossomáticas em termos de possibilidade de infarto, de um AVC, porque está indo além da capacidade que o corpo já está dando os sinais, e o quanto também a gente está desrespeitando ou não percebendo esses sinais, que são importantes para te falar, ó, já está extrapolando o limite. Então, as consequências são muito mais sérias, é muito mais do que um burnout. Pode levar até a questões de um comprometimento sério,
né, em termos de saúde. Eu acho que você pega o ponto agora, Antônio, que é essa questão que a gente trocou bastante nos bastidores, que é o que tem feito com que nós, seres humanos, a gente tenha perdido ou esteja perdendo esse discernimento desse limite. E aqui o filósofo Han, ele traz uma questão que é o quanto que essa cultura do eu também está em exagero e o quanto que essa cultura do eu está fazendo com que a gente perca esse discernimento mesmo, esse saber se é ou não é, porque ele traz aqui, que a gente conversou bastante a respeito, com essa performance todo, o quão performático eu preciso ser o tempo todo, é aquele meme que a gente vê no Instagram, né? No Instagram tá todo mundo feliz, bonito, viajando, e a pergunta é, e fora do Instagram, como você tá? Sim. Porque não é possível estar o tempo inteiro assim. A vida é feita de altos e baixos. Sim. Quando a vida não tem altos e baixos, ela tá normal. E o normal na saúde é o pi da morte. Sim. Não é? Sim. Tem algo que tem feito com que a gente tenha perdido ou esteja perdendo esse discernimento, ou seja, o discernimento da membrana tem que fechar. Sim. Tem alguma coisa dentro do funcionamento que faz com que a membrana fique aberta. Sim. O que a gente pode falar mais sobre essa cultura do eu e de tudo que eu posso? Né? O quanto que está sendo fomentado a questão desse eu ideal, ou seja, o que eu imagino de como eu devo ser. Né? Antigamente a gente falava que eram os super-heróis, ou as super-heroínas. E também o quanto está ligado isso, né, Antônio, com a expectativa que eu tenho que atender do olhar do outro para mim. Aí que entra essa questão cultural mesmo, né, que de alguma forma engancha com as nossas expectativas desta cultura de produtividade, de excesso de produtividade. Como, por exemplo, o excesso do narcisismo. A gente vê as academias hoje lotadas de gente, né? Muito mais, pelo menos o que eu tenho acompanhado, no sentido de mostrar um corpo perfeito, bonito, etc., do que propriamente pela saúde em si. Então, é a cultura do embelezamento, é a cultura da produtividade, sem de alguma forma se dar conta, né, que eu estou transformando algo que é um ideal para eu ser atingido, mas um ideal sem limite. Então, se perdeu novamente, esbarramos na questão do limite aí, né? Então, por exemplo, na academia, se eu faço um treino de esteira, onde durante 1 hora eu emagreci, no próximo eu quero 1 hora e meia, depois no outro eu quero 2, só que tem um limite. Por quê? Porque é para ficar com o corpo afinado, musculoso, né? Barriga de tanquinho e essas coisas todas, mas a que preço? Eu diria a que preço, mas acho que tem até uma pergunta, para quem? Para quem? Né? Para quem? Ainda se a gente for falar na questão do narcisismo, de a gente olhar para nós e gostarmos de nós mesmos, né? Numa língua mais dos vivos, sim, mas muito está se fazendo para o outro, para ser aceito pelo outro ou pelos outros. Sim. Né? O Sim. quanto que a sociedade está cobrando. Você trouxe bem, né? A questão da saúde, que não é da saúde, sim, é mais uma questão de estética. sim, O quanto que na pandemia os procedimentos de estética, eles explodiram, sim, muita gente fazendo, né? O quanto que a indústria da beleza também tem lucrado com relação a isso, e aqui a gente não está criticando, são só constatações de que tem algo que está sendo imposto e a gente está comprando isso, sem se perguntar se é isso que a gente quer. Sim. Se eu quero ter barriga de tanquinho, né? Se eu quero estar bronzeado, se eu quero estar sem rugas, e se eu quero por quê? Quais são as razões pelas quais eu estou fazendo isso? É para mim ou é para o outro? E aí se mistura. Aí se mistura. Então, até onde vai a minha expectativa, eu atender a minha expectativa, ou até que ponto eu vou transformar a minha expectativa na expectativa do outro. Então, isso tem essa miscelânea que forma onde também se perdem as coordenadas do limite. Outro dia eu vi no Instagram, né, passando um rapaz todo bombado, barriga de tanquinho, etc., andando sem camisa numa avenida. Não tinha quem não olhasse.
né? Então, nesse sentido, quer dizer, além de ter uma autossatisfação de que está com um corpo bonito, etc., ainda tem a satisfação do olhar do outro e falar, puxa, que rapaz bonito, olha que atrativo que ele é. Então, se juntam essas duas questões, onde realmente, qual é a questão que está aí? É porque satisfaz a ele ou satisfaz ver que os outros o acham bonito? Né? Então tem essa mescla que acaba acontecendo, onde se perde o limite. Né? Até onde também eu posso ir, porque tem pessoas que começam a tomar até esteroides, vai criando aquele músculo até o ponto que estoura. Né? Porque, novamente, a questão do limite corporal que nós temos aí. Né? E aí, não só da questão estética, mas a gente pode falar também que tem muita gente, a gente escuta nas nossas clínicas, que às vezes se colocam nesse lugar porque se veem obrigados. Sim. Pela questão da subsistência, nem subsistência, mas poder ter uma qualidade de vida com poder ter prato, né? Comida no prato, ter uma casa, e acaba também por conta dessa razão, que muitas vezes nem é avaliado se já tem o suficiente para ter isso ou não, Sim. também se coloca nessa obrigação, né? Também não é só uma questão da estética, mas o quanto também que tem uma sociedade que coloca que você tem que ser, né, bem-sucedido. Sim. E bem-sucedido ele tem algumas características, fazer certas viagens, comer em determinados restaurantes, né? Ter quantias de dinheiro no banco, em troca de quê? E se você quer realmente isso ou não? Sim. Sim. Se isso se torna uma necessidade, né? Em ter uma necessidade de eu poder estar de alguma forma correspondendo a essa expectativa, não uma necessidade, porque, por exemplo, eu vou deixar de comer se eu não trabalhar, mas uma necessidade de eu querer mais, querer mais, querer mais, porque isso provoca status, isso mostra status. Né, nesse sentido. Então, uma coisa é a gente poder estar trabalhando mais horas, porque eu preciso ter renda, essa coisa toda para poder honrar com os meus compromissos. Outra coisa é eu estar dentro desta mesma vibe, mas por uma questão de um engrandecimento, que quanto mais eu tiver, mais status eu vou poder também estar mostrando, não só para mim, mas para o outro. Então, se perde também esta dimensão, e a gente também precisa fazer essa diferença, porque senão ficaria só numa coisa, ficaria tudo dentro do mesmo saco, e não é isso. São conotações diferentes para serem analisadas e observadas. E então, para a gente poder fechar esse bloco, que eu acho que a gente toca num ponto muito interessante, Antônio, a gente tem um eu que acaba não se diferenciando do outro, ou dos outros, da realidade, que acaba também, por conta disso, não levando em consideração o princípio de realidade. Sim. O que é possível fazer naquele momento. Sim. E a gente acaba perdendo com isso o nosso discernimento e uma capacidade de ser crítico consigo mesmo para saber, mas eu quero bancar esse preço? O custo que tem para eu ter o benefício do que eu estou fazendo, seja numa academia, num processo estético, a trabalhar tantas horas, qualquer que seja. Sim. Tá valendo a pena efetivamente? Eu estou fazendo isso porque eu realmente quero ou é para atender a necessidade do outro? Sim. Porque senão fica muito tênue essa linha, né? Sim. Entre uma coisa e outra. Sim. E a gente acaba se perdendo por conta disso e aí a gente acha já uma boa desculpa verdadeira. Não, tem que fazer isso por conta disso, disso e se vê preso. Sim. Numa prisão que não existe. Sim. A imagem que me veio agora falando com você é aquela imagem antiga, talvez as pessoas mais contemporâneas da minha idade ou a sua, né, Antônio, vão lembrar daqueles desenhos que tinham do elefante de circo, que estava preso, né, numa corrente, numa estaca, que quando ele era pequeno ele não conseguia sair, mas depois quando ele era grande, qualquer espinho que ele desse, ele saía. Sim. Mas ele ainda fica preso naquele lugar. Sim. Porque não se atualizou. Sim. Não se perguntou se poderia ou se mesmo se aquela estaca ainda tem a força suficiente que tinha anteriormente. Aí que entra a questão onde está a crítica. Né? Onde eu posso estar avaliando isto, né? Porque como criança é uma coisa, mas já como adolescente ou adulto é outra coisa. Espera-se que se questione as questões de vida e essa coisa
toda, né? Então veja que novamente nós estamos enfocando a questão da falta do limite e da não percepção do princípio de realidade, que isso é a grosso modo a estrutura para a gente poder estar nos baseando para continuar tendo uma vida saudável e não uma vida que nos leve a um desgaste insano, né? É isso. Vamos para o nosso próximo bloco. A gente está aqui no nosso terceiro capítulo para a gente continuar a falar sobre esse livro, A Sociedade do Cansaço, que Antônio e eu falamos, né? A Sociedade do Esgotamento. Né? O quanto que a gente trocou a palavra cansaço por esgotamento, que tem a ver, está muito mais ligado para a gente, né, Antônio? Sim, sim. Com relação ao burnout. Sim. E aí, para a gente falar nesse bloco, queria começar a conversa contigo, a gente podendo ajudar quem está nos vendo e escutando. Como é que a gente pode reconhecer os sintomas dessa sociedade de esgotamento nas nossas próprias vidas? Eu diria que um sinal clássico e claro é a questão de quando eu estou produzindo alguma coisa, né? Como é que eu me sinto nessa produtividade? Se ao estar realizando e mesmo com o produto final, se isso está me satisfazendo ou não, se isso daqui está sendo feito com prazer ou se está sendo feito por uma obrigatoriedade, porque os resultados vão ser diferentes. Se eu estou fazendo isto com prazer, então isto de alguma forma me motiva para os passos seguintes. Enquanto se eu estiver fazendo aquilo por uma obrigatoriedade daquilo que não me satisfaz ou contrariado, então eu não vejo a hora de me livrar daquilo e espero que não venha mais. Então, nisto, a produtividade fica contaminada, como o resultado vai ficar contaminado nesse sentido, e acho que são alertas para a gente poder estar tendo em termos de o que eu estou fazendo, em que moldes eu estou realizando essas tarefas. Né? É alguma coisa que já de premissa me incentiva, me empolga, ou de alguma forma faz com que eu fale assim, nossa, que saco ter que fazer isto. Né? Eu vou ter que fazer, mas esse eu vou ter que fazer no sentido de uma obrigatoriedade que me frustra, que não me gratifica. Diferente de falar, eu vou ter que fazer, mas isso é muito bom. Né? Então, isso vão tendo vicissitudes diferentes no meio do caminho e o resultado final vai ser inevitavelmente alterado. Entendi. Né? E eu estou pensando aqui que também a gente não faz tudo que a gente gosta. Tá. Nem Pelo contrário. Nem todo trabalho que a gente executa, ele é prazeroso. Sim. Mas só para a gente também ir nessa sintonia, né, e nessa sutileza de que tem horas que eu vou ter que fazer aquilo que eu tenho que fazer e a vida nos impõe. Isso, né, foi o que a gente falou no nosso capítulo anterior sobre o princípio de realidade, quer dizer, a realidade impõe, né, limites, contornos. Mas eu posso fazer, mesmo nessa obrigatoriedade, animado com o que vai vir, que pode ser uma coisa mais prazerosa dentro do trabalho, ou porque vai ter uma coisa prazerosa dentro da família, ou com os amigos. Não precisa estar ligado só à satisfação prazerosa, mas de eu poder estar produzindo algo que me anime, que me nutra, né? Eu posso falar com uma autonutrição, é isso que você está É isso que eu estou falando. Pontuando, né? Uma retroalimentação. Né? Aquilo que eu faço com prazer e por fazer por prazer, isso daí vai ter um bom rendimento. Porque se não dá ideia, né, acho que é bom da gente deixar claro aqui, que senão fica uma coisa idealizada e não é isso que a gente está falando. Né? É alguma coisa que, embora o princípio de realidade nos imponha isto, porque isto é a vida, agora de que maneira eu vou lidar com esse princípio de realidade? Porque ele vai se apresentar de qualquer forma. Né? Então eu posso estar lidando com ele de uma maneira gostosa, de uma maneira que me incentiva e me estimula, ou eu posso lidar com ele de uma maneira de um desincentivo. Isso daí que acaba bloqueando a minha potencialidade para poder mostrar o que eu tenho de bom dentro daquele trabalho. Interessante. Eu gostaria também de trazer um outro ponto que a gente discutiu no bloco anterior, que é a questão de eu fazer isso, segundo a minha crítica, por conta das minhas vontades, crenças e ideologias, que é diferente do que eu fazer isso querendo o aval ou conquistar um status frente ao outro ou aos outros. Sim. Tem uma diferença sutil aí também, não tem? Tem.
uma coisa, né, eu poder estar fazendo isto mediante a expectativa do outro. Certamente também eu vou ter que corresponder, porque afinal de contas é um trabalho. Mas nessa corresponder à expectativa deste outro, tem que ter também uma questão de uma expectativa minha em cima disto. Porque aí também é uma outra vicissitude. Se eu for fazer só para agradar o outro, ou porque eu preciso agradar o outro, vai ser diferente de uma produtividade onde eu também coloco em cima disto um prazer em poder estar falando, bom, eu vou apresentar o melhor de mim dentro desse trabalho, né? E ao mesmo tempo eu privilegio o outro e a mim mesmo, né? Eu não posso só privilegiar o outro em detrimento a ficar numa escassez, eu também não posso ficar pleno em mim e ter uma escassez no outro. Então entraríamos numa diferença de equilíbrio, né? E isso também vai ser prejudicial. Uhum. E aí, acho que tem um outro ponto para a gente poder pensar aqui também, que é a questão do quão a minha agenda está ocupada. Então você já está falando de um aspecto, né, de ela estar ocupada com trabalhos onde estão conectados comigo mesmo, porque quando não estão eu vou me exaurindo. Sim. Mas se eu estou muito ocupado, até mesmo fazendo muito daquilo que eu gosto, eu vou me exaurir também. Eu vou me cansar, vou me esgotar. Sim. Então, me parece que tem um outro aspecto para a gente poder identificar, né, o quanto que essa sociedade do esgotamento está em mim, é o quanto que a minha agenda está ocupada e o quanto que eu estou me permitindo descansar, que foi algo que a gente falou bastante no bloco anterior. Foi. A pausa, né? A gente falou de pausa, mas o quanto que o descanso também é necessário, até porque essa nutrição, se a gente for pensar numa parte biológica, ela leva um tempo para ser feita, né? E ela precisa também de um tempo para repousar, para fazer uma próxima nutrição, né? Uma próxima digestão. Sim. Então, o quanto que a nossa agenda ocupada, e ela pode estar bem super dividida entre família, trabalho, lazer, pegando esses três aspectos, mas se ela estiver ocupada o tempo todo e eu me colocar essa obrigatoriedade de ter que estar feliz e satisfeito e me nutrindo o tempo todo, também tem alguma coisa que está fora da ordem, né, Antônio? Só por essa palavra que você colocou, muito, já está mostrando demasia. Se está mostrando uma demasia, é porque nós estamos fora de um equilíbrio. Então, neste sentido, vai haver, sem dúvida nenhuma, uma exaustão, né? Seja em qualquer área que a gente possa estar abrangendo e etc. Porque se eu estou investindo muito em uma área, certamente outras vão ficar em escassez. Então, novamente, temos a balança em termos, aqui está pesando mais e aqui eu estou deixando de dar uma atenção, né? Pode chegar num ponto que este muito, e certamente é bem provável que chegue, comece o burnout, porque está em excesso, em detrimento a uma escassez, né? E essa escassez, né, do que eu não estou dando tanta atenção, eu também vou ser cobrado nesse sentido. E aí, como é que eu faço para poder, de alguma forma, estando exaurido, dar conta dessa outra escassez de que eu de alguma forma, não dei muita atenção para essa escassez, colocando muito peso em uma coisa em detrimento a pouca atenção a outras. E aí então a gente vai para um terceiro aspecto para a gente saber se está nisso ou não, ou seja, de que maneira eu estou querendo suprir esse esgotamento, esse cansaço com remédios, né, ou bebida, ou qualquer outro aspecto ou insumo que eu possa ingerir que possa me dar, né, o gás, como a gente fala, para dar conta disso acontecer. E a gente entra num assunto delicado, que é o quanto que a nossa sociedade está dependente de remédios. Cada vez mais. Justamente porque, né, precisa tanto dar conta, que o corpo por si só não dá conta. Sim. É sobrenatural. Sim. E ele começa a tomar remédios, seja a hora para acordar, seja para se manter e seja para dormir. Sim. Então, esse também é um outro sinal, que a gente está, na nossa própria vida, a gente está dentro dessa sociedade de esgotamento. O quanto que eu estou precisando, e aí eu precisando entre aspas, ou me colocando essa obrigatoriedade de performar sempre, e aí por conta disso, tá dentro desse lugar de estar tomando remédios, drogas, qualquer que seja aí o que eu esteja
tomando para me manter performático? A partir do momento que se parte para uma entrada de uma medicação, então isso também já é um outro alerta para a gente estar atento. Muitas vezes a gente precisa mesmo de um up, mas temporariamente naquilo lá. Né? Como por exemplo, a gente toma um anti-inflamatório e até os médicos dizem que no máximo, né, 3 a 5 dias de anti-inflamatório, não mais do que isso. Tem gente que toma por um mês ou mais de um mês. Isto o que vai acontecer? Vai acarretar um dano orgânico no fígado. Né? Nesse sentido, nos rins, nos demais órgãos, etc. Por quê? Pelo excesso de uma coisa artificial do qual eu estou imaginando que aquilo está me ajudando durante um determinado tempo, dentro do limite, acho que até dentro do bom senso, ok, isto é necessário. A medicação está aí, ela é necessária. Agora, essa outra questão, a demasia no uso disto, né, vão me trazer esses efeitos colaterais muito sérios, colocando em risco até a minha própria vida. Nesse sentido, então já mostra algo que requer muito mais atenção de eu poder estar de alguma forma recorrendo a algo que exterior, transcende, né, as minhas questões de potencialidade externa nesse sentido, do qual eu me apego nele acreditando que aquilo é que vai me sustentar, né? Como eu disse há pouco, durante um período ele é necessário, se faz necessário, mas também tem que ter um ponto um ponto final aí para falar, bom, agora aqui eu paro. E tem uma outra sutileza, acho que a gente está indo em camadas de sutileza. Porque a gente também tem visto nas nossas clínicas o quanto que tem pessoas trocando o trabalho de poder entender as causas que estão fazendo elas adoecerem pela pílulazinha mágica, entre aspas, que vai resolver também, entre aspas, aquele problema que demandaria um bom investimento de tempo da pessoa e de esforço para que ela pudesse se haver com aquilo mesmo. Sim. Esse também é uma outra sutileza, a gente poder estar trocando um trabalho por algo que substitui e que não substitui, ele só camufla. Sim. Dentro da nossa perspectiva. Sim, ele só está camuflando. Nesse sentido, você, num primeiro momento, estaria trocando 6 por meia dúzia, e nesta troca, a coisa mais prejudicial, que pelo menos eu vejo, é que aí você entra numa questão literalmente fisiológica e orgânica, no sentido de um congestionamento que isto vai te prejudicar a saúde, né? Não só física, mas também mental nisso daí. Então a consequência é muito mais séria quando se usa com excesso isso daí, de tentar se fazer essa substituição sem um equilíbrio, sem um bom senso de poder falar, bom, isso aqui me ajudou, etc., mas daqui para frente eu não vou mais recorrer a isso. Por quê? Porque de alguma forma eu pude me recuperar e a partir disso então eu vou seguir as coisas como eu tenho que seguir, sem eu vou chamar assim, sem essa muleta, né? Que as consequências são funestas nesse sentido, né? Sim, e então a gente acho que chega para essa pergunta, acho que no ponto nodal nela, que é esse se dar conta dessa criticidade, que é o momento de tomar o remédio, é o momento de trabalhar mais, de fazer pausas, né, de descansar, de eu não estar vendo o quanto que eu estou sendo nutrido pelo trabalho que eu tenho feito, ou pela atividade que eu tenho feito, porque me parece que ele é um grande círculo vicioso. Se eu não tenho, se eu não sou nutrido, e eu tenho que entregar muita coisa nos diferentes campos, como a gente está falando, sim, eu vou procurar ajuda, e essa ajuda vem de uma forma externa. A gente está falando da questão das drogas, né, lícitas ou ilícitas. E aí eu começo a entender que eu até começo, às vezes, até a performar mais com essas drogas, ou me manter performático. Sim. E aí me parece que eu vou perdendo a minha criticidade de saber, ou talvez aí lidar com a minha insuficiência de que eu não dou conta de tudo. E aí essa criticidade que me parece que ela fica cada vez mais no fundo
já que eu vou camuflando e esse ciclo vicioso ele vai afundando, mas não chega nesse ponto nodal. Ou chega quando eu tenho um burnout, ou quando eu tenho um AVC, ou quando eu, de alguma forma eu corro o risco de morte. Sim. Então, e essa criticidade? Ela vai vir só nesse momento, Antônio? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a entenderem esse ponto? Eu diria o seguinte, né, nessa coisa importantíssima que você está colocando, né? O corpo dá sinal. Uhum. O tempo todo ele está nos dando sinais, né? Então essa questão crítica é de poder, de alguma forma, estar muito atento aos sinais que o corpo está nos revelando. Porque se nós não respeitarmos isto, ele vai se presentificar de uma outra maneira. Então ele está mostrando, olha, isso aqui não está legal, isso aqui não está bom, e eu não estou dando atenção a esses sinais. E a coisa vai, até que chega num determinado momento. Ou o corpo te joga numa cama, ou o corpo vai te jogar para debaixo da terra. Então, essa questão crítica, no sentido, é de a gente estar constantemente vendo o que o meu corpo está falando. Né? Nisso, se por um acaso eu não estou podendo ter uma condição mental mínima necessária para esta crítica, o corpo vai se presentificar, o corpo vai falar. Tanto é que tem um livro que chama-se O Corpo Fala. Né? Então, nesse sentido, é a gente poder perceber esses sinais e respeitar os sinais, porque o corpo está falando, olha, está passando do limite. Se eu continuar, eu vou passar do limite, né? Então, me veio agora uma ideia, você está entrando no mar, tá? Então, você está indo e a água está subindo. Você está indo e a água tá subindo. Até quando chega no nariz, tipo assim, ó, ou você para, ou, né? Então, se você continuar, se você não nadar, você vai morrer afogado. Mas o corpo está te dando essas questões. Então você veja que neste sentido tem que entrar o bom senso da pessoa falar, por aqui o corpo está me mostrando que eu tenho que parar, porque eu por mim mesmo não estou conseguindo, eu estou avançando, mas o corpo está falando, para. Então é um alerta que nós vamos ter aí. Então a gente pode fazer a segunda pergunta desse bloco, que é quais são as possíveis soluções para a gente combater essa sociedade do cansaço e do esgotamento? Então, você está trazendo a questão de eu estar alerta aos sinais que eu vou recebendo do corpo e da vida. Sim. Acho que tem uma segunda camada que, além de estar alerta, é também aceitar essa minha insuficiência desses alertas. Como você está falando, se eu vou entrando no mar, eu preciso falar, opa, não dá para entrar mais, ou eu preciso aprender a nadar. Uma coisa ou outra. Não dá para ignorar. Então, eu preciso também me haver com o que eu preciso me desenvolver, e aí psiquicamente ou muscularmente ou alguma questão fisiológica para que eu possa poder avançar, se eu realmente quero avançar. Sim. Pensei numa terceira coisa, que é o que a gente está falando da criticidade. Eu quero avançar? O que está me fazendo nessa sua analogia entrar no mar cada vez mais fundo? Ou eu poderia ficar só aqui no joelho, ou na água, ou eu poderia ficar só boiando? O que está me fazendo entrar cada vez mais fundo? É algo que realmente eu quero, ou eu estou fazendo isso por alguma razão exterior a mim? Tá. Que nos leva também, a gente pode pensar isso, a razão pela qual eu estou sendo tão performático. Tem uma hora que eu também não quero mais ser performático, né? Eu preciso também ser humano e mostrar minhas vulnerabilidades. Né? Aceitar as minhas vulnerabilidades, que é isso que eu estou chamando de insuficiência. Sim. Senão, eu vou ser sempre o super-homem ou a super-heroína, e a vida não é essa. Né? Isso são os quadrinhos e os filmes que a gente vê hoje. Sim. O que mais que você poderia complementar sobre as possíveis soluções para a gente combater ou até ser uma forma profilática da gente enfrentar essa sociedade do esgotamento que tem nos exigido cada vez mais? Tá. Eu diria o seguinte, né? Nesse sentido, de poder, de alguma forma, ir percebendo os meus limites, isso aí, né? E até onde eu posso ir e eu devo ir ou eu preciso ir, né? Nisso daí. Muitas vezes eu chego a um determinado momento que falo aqui é o meu limite, aqui tá bom, né?
Dependendo das expectativas que eu quero, se eu quero ter mais do que isso, então eu vou ter que avançar mais. Mas para avançar mais, quais os recursos que eu tenho para poder estar avançando mais? Se eu tiver com esses recursos, ok, eu posso ir. Agora, se eu não tiver com esses recursos e continuo indo a qualquer custo é muito caro. Então, estar atento a isto, né? Porque muitas vezes eu preciso ir mais adiante, mas eu não posso ir mais adiante, mesmo precisando, desconsiderando os meus limites, desconsiderando os riscos que eu vou correr como consequência de ir adiante isso daí. Né? Então, poder estar também atento a essa questão. Eu tendo que ir mais fundo, eu tenho esses recursos? Se eu não tenho, o que eu faço para tê-los? Né? Porque tendo uma coisa é eu me jogar na água e não saber nadar, outra coisa é eu me jogar na água sabendo nadar. Né? Tem diferença fundamental nesse sentido. Então, como é que eu estou aparelhado e equipado para poder seguir adiante, eu precisando ou eu querendo, desde que isto não venha ser alguma coisa contra mim, mas a meu favor. E aí, para a gente ser, então, aí, coisas mais práticas, a gente fala então de descanso, de se respeitar o descanso, sim, questão da pausa, né, que não necessariamente é um descanso, mas eu poder entre um intervalo e outro, até para eu poder me livrar de tudo aquilo que eu poder me nutrir ou soltar aquilo que eu estava fazendo, para eu poder ir para uma nova atividade. Lógico, né, fazer um trabalho terapêutico, né, é importante para a gente poder se autoconhecer. Exercícios, sono, alimentação, isso que a gente vem escutando tanto, né, mas que é tão fundamental, mas principalmente também, né, acho que essa pausa também para a gente poder se perguntar, eu quero isso? Sim. O que eu estou fazendo, né, o que me leva a fazer, por quais razões eu estou fazendo o que eu estou fazendo, para eu ir fazendo esse ajuste. Sim. Senão eu vou deixando a maré me levar e eu não vou me dando conta que eu estou cada vez mais fundo. Sim. E vai chegar uma hora que eu não vou ter mais jeito mesmo. Sim, né? Sim. Acho que são esses pontos. E principalmente eu diria que se a gente não está conseguindo fazer isso pela gente sozinho, isso requer uma ajuda profissional. Então, que muitas vezes, por mais que eu possa querer alguma coisa, eu não estou conseguindo. Então, eu tenho que procurar uma ajuda profissional para que, de alguma forma, eu possa, com esta ajuda, de um olhar de uma pessoa que consegue, pelo estudo que tem, pela prática que tem, ele consegue, de alguma forma, ver adiante do que eu não estou conseguindo ver, mesmo sendo, não a minha vida, a vida da própria pessoa, porque por isso que ele é um profissional. Então, ele tem um estudo que pode propiciar em instrumentos ele ver além daquilo que a pessoa está colocando. Então, isso é um bom auxílio. Então, nós estamos falando da questão da análise, da questão de uma terapia aí, que ajuda muito a pessoa a tomar consciência daquilo que ela não está conseguindo ver. E isto também, de alguma forma, seria um pé no breque para falar, olha aqui como é que estão as coisas. Olha, se você continuar, que consequências que você vai ter aí nesse sentido. Vale a pena você continuar desse jeito? Né? Então, são questionamentos que são levantados para que possa, de alguma forma, dar subsídios à pessoa para avaliar se o que ela quer fazer. Pode ser que ela queira continuar, mas desde que, de alguma forma, você tem consciência de que, continuando, você vai sofrer tais reveses, tá? Então, aí, livre-arbítrio. Aí, a vida é tua, você que vai decidir. Né? Espera-se que, se a pessoa tiver bom senso, ela fala, bom, eu paro por aqui porque senão eu estou colocando em risco a minha vida. E certamente isso vão ter consequências para quem está ao redor. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que possa estar, uma ajuda que pode muito, de alguma forma, performar a pessoa, né? Acho que não é bem performar, é uma palavra que não cabe aqui, mas pode ajudar a pessoa a se reformular, né? A se rever e poder ter um outro tipo de postura que, de alguma forma, mantenha a integridade dela.
Tá bom. Então, agradecer a conversa. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Foi muito o bom convite. que a gente possa ter ajudado quem esteja nos Sem vendo. dúvida. Né? Esse é o objetivo, né? Sabendo que a gente também não foi em profundidade com tudo, a gente pegou os principais pontos e quem quiser debater conosco, fazer perguntas, críticas, a gente está aberto, porque esse diálogo vai continuar e para a gente é muito importante. Tá bom? Muito obrigado. 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 Até a próxima, pessoal. Até mais.